words. Well, I mean, the Bible is so well known, even by people who haven't read it. And by the way, a lot of the people who put their hand on it and love it so much have never read it. Certainly not all the way through. It's a big, long book. Yes, it is. It's full of mostly nonsense. Once in a while, it stumbles upon wisdom. I mean, it's. But come on, you got to give these people their due. It was written as, first of all, it's an anthology. I'm going to tell you a story. Okay. A Bible Tell me what story? you think about Bible story. This is Jordan Peterson's I love your Bible story. stories. Okay, this is a Bible story. Wells in the dark. It's so interesting that you see the lessons in these, and I just always read these things as like super fucking stupid from the Bronze Age, It is the laziest way of accounting for observations, sometimes observations that were never actually made. Religious explanations which resort to God did it are intellectually lazy. I won't use a stronger term than that. Ser ateu é ser racional. Ser religioso, não. Provavelmente você já ouviu isso ou já sentiu que estava implícito na fala de alguém. Mas, por amor de Dawkins, eles estão redondamente enganados. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Daniel Boorstin. Não, essa não é uma frase de Stephen Hawking. Se você pensou que era, tá aí a primeira ilusão do conhecimento. Ou talvez seja dele. Enfim, na internet tem essa discussão de quem que é. Mas, bem provável não ser de Stephen Hawking. Muito bem, tá aí na tela para você ver o que o site Pensador traz sobre essa citação. Mas eu quero que você foque mesmo agora no que ela significa. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Se você já ouviu algo assim, né, ou já teve a sensação de ser colocado como o ignorante por crer em Deus, eu ouso dizer que sei a sua história. Meu nome é Victor Machado Jesus e eu pretendo te mostrar duas formas de apologética para você sempre se lembrar que não é você o verdadeiro ignorante da conversa. Hoje falamos sobre as apologéticas pressuposicionalista e evidencialista de uma forma que eu tenho certeza que nem você e nem Sartre já viram. Fica com a gente até o final. Talvez você esteja na igreja desde que você nasceu, ou já ter chegado lá mais tarde. O fato é que, dia após dia, a ideia da existência de Deus, a história de Jesus, foram se tornando cada vez mais palpáveis e mais reais, conforme você ia aprendendo mais e mais coisas na igreja, ou até na internet, ou até, em casa, com amigos. Mas um dia, surgem questões. Perguntas trazidas por alguém, por um vídeo, às vezes uma conversa. Perguntas que nunca tinha parado para pensar, ou que nunca tenha visto alguém abordar. Na igreja, nenhum colega que compartilha a mesma fé que você. Você pode ter reagido de várias formas a essa pergunta, mas algum nível de incômodo surgiu. Eu sei que surgiu. Você sentiu que, no mínimo, a pessoa que trouxe aquela pergunta, ou aquelas perguntas, parecia muito inteligente. Parecia mais preparado e às vezes, muito certo do seu próprio ceticismo. O que você estava deixando passar? Você sabe que a sua fé é genuína. A sua fé está em você ali o tempo todo. E você sabe a realidade daquilo que você crê. Você sabe a realidade das suas experiências. Mas por que você ficou tão incomodado? Será que a sua fé não é tão sólida? Será que aquilo que você achava que era a sua experiência ou a sua fé, na verdade, foi um engano? Não, você sabe que a sua fé é genuína. Mas por que você ficou tão incomodado? Ela não é sólida o suficiente? Eles já te perguntaram bastante. Agora, quem te pergunta sou eu.
Você já percebeu que na Bíblia, muitas vezes Jesus era confrontado com perguntas maliciosas, mas as suas respostas eram tão eficazes que não havia espaço nem para os seus opositores responderem. Paulo constantemente se colocava em situações difíceis, mas parece que ele sempre estava preparado para elas. Ele sempre tinha a resposta que tinha que ser dado. Pedro, por exemplo, havia avisado para todos nós que todo cristão precisa estar preparado para responder o motivo da sua fé. Uma notícia: muitas das perguntas que você ouve hoje são praticamente as mesmas dos primeiros séculos após Cristo. E isso significa que já foram, sim, respondidas, mas talvez você não tenha ouvido exatamente as respostas. E a gente está aqui para trazer essas respostas para você. Eu só quero te avisar que no final desse vídeo a gente vai ter um bônus para você. A gente vai te passar algumas indicações que eu acho que podem mudar a sua forma de cristianismo ou a sua vida daqui pra frente. Mas para você aproveitar isso e para você realmente entender o porquê de cada indicação e de cada bônus que a gente vai trazer no final, você precisa ver o vídeo todo. Porque no vídeo todo você vai ter o embasamento necessário para ler cada uma das indicações bônus que a gente vai trazer no final. Então fica com a gente o vídeo todo. Eu prometo que vai valer a pena. A apologética pressuposicionalista, ela parte do pressuposto de que a fé cristã é a base para todo o conhecimento e argumentação. É necessário pressupor a verdade da Bíblia e a existência de Deus como ponto de partida para qualquer discussão. Isso é pressuposicionalismo. Mas calma, as pessoas as quais te questionam não vão estar muito dispostas a pressupor nada disso, né? Eu sei disso. E é exatamente esse o problema delas. Todos os seres humanos vivem debaixo de pressupostos, os quais já estão acostumados e por isso eles nem percebem que vivem debaixo desses pressupostos. Por exemplo, em nossa cultura a gente já pressupõe naturalmente que tudo que existe tem que ter prova científica ou que somente o que pode ser cientificamente verificado pode realmente ser verdadeiro. Ou seja, quando alguém traz argumentos para você e a pessoa já pressupõe isso e te obriga também a pressupor isso, pressupor que tudo precisa de embasamento científico para ser argumentado. Mas será que isso é verdade? Será que esse pressuposto de que tudo só pode ser provado, ou só pode ser confiado, ou só pode ser argumentado se eu tiver evidência científica, esse pressuposto é inquestionável? A ideia fixa de que só existe aquilo que pode ser provado pela ciência está ancorada em outra ideia fixa, outro pressuposto que é o seguinte: a mente humana é fonte confiável para obtenção de informação e a testagem dessas informações por parte da própria mente humana também é confiável. Ou seja, existem dois pressupostos aí que, enfim, de onde vieram? Simplesmente a gente pressupõe que a mente humana é confiável, tanto para executar quanto para analisar as informações que ela obtém. Mas eu queria que você usasse a sua capacidade crítica para perceber que isso nada mais é do que um pressuposto. E este pressuposto é impossível de ser provado pela metodologia científica. Para pensar, a ciência, como método científico, como método de verificação, ela depende que você creia nesse pressuposto, para que ela possa existir em si mesma, para que a ciência seja algo viável do ponto de vista intelectual e filosófico. Diante disso eu me questiono: de onde tiramos a ideia de que nossa mente é confiável? Alguém poderia responder: bem, me parece óbvio. Eu percebo que as coisas que a ciência prova são verdadeiras. Bom, aí eu vou ter que te perguntar, novamente, baseado em quê? Na sua própria visão? Sua mente é suficiente para provar que ela é confiável e suficiente? Isso me parece irracional, no mínimo. Ou talvez você queira dizer que os cientistas que vivem debaixo desses mesmos pressupostos são também autossuficientes para provarem a si mesmos. Nada científico isso, né? Fala sério. Uma das melhores bases que eu conheço para pressupor que a mente humana é confiável é justamente ela ter sido criada por uma mente maior, mais inteligente e necessariamente eterna. Ou seja, a nossa definição
de Deus, a definição do que o cristão chama de Deus. Perceba que não é do ponto de vista de fé religioso, é do ponto de vista intelectual. Para eu pressupor filosoficamente que a ciência é viável, eu preciso pressupor aquilo que embasa o surgimento, o direcionamento, a origem do funcionamento dessa mente. E não é porque você poderia pensar, mas eu vou jogar um argumento cíclico para trás. Bom, quem criou essa mente? Bom, ela tem existência necessária. Ela é condição sine qua non para aquilo que existe e, portanto, ela é necessária. Não adianta eu ficar jogando a pergunta para trás, porque ela é uma condição irrevogável. Deve haver para haver. Ou seja, ela é necessariamente existente para que os pressupostos que nós vivemos debaixo, para crer na ciência, existam. E não me leva a mal. Eu creio na ciência. Eu gosto muito de ciência. Aliás, no nosso vídeo de introdução desse canal, a gente fala o quanto nós amamos as áreas da ciência e por isso esse canal. Mas nós temos ciência das limitações da ciência e temos ciência de que o nosso Deus é condição necessária para a existência da própria ciência e da argumentação lógica. Não é à toa que nos vídeos passados a gente mostrou o próprio Justino Mártir trazendo esse mesmo raciocínio, o raciocínio do Logos, a condição necessária, a condição original para que as coisas existam. Bugou? Calma, eu sei que esse papo filosófico todo pode às vezes ser meio complicado ou às vezes meio confuso. Então vamos pensar de uma forma diferente. Pensa só, se toda matéria que a gente conhece, ela é finita em si mesma, ela é matéria, só, não é nada mais do que matéria. E o próprio universo teve um início e terá um fim, por tudo que a gente já viu na ciência, a gente sabe que vai ser assim, a gente percebe pelas leis físicas e pelo que se estuda na física que isso vai acontecer. A causa eterna, ela está necessariamente além da matéria e do universo, porque eles são limitados em si mesmos. Portanto, ela não pode ser nem material e nem finita. Além disso, um processo aleatório e caótico não me parece confiável para que eu pressuponha que a mente humana é confiável. Ou seja, Deus parece ser um pressuposto essencial para que a ciência em si seja válida, tá? Não me leve a mal, já disse, a gente ama a ciência aqui, mas a gente entende os limites que ela tem em si mesma. Assim como a matéria e o universo têm seus próprios limites também da existência. Portanto, aquilo que nós entendemos como Deus, como cristãos, é condição necessária à existência de tudo o que existe. Tá, vamos lá. Mas o ceticismo ele é tão agradável que as pessoas vão acabar insistindo nele. Então elas vão acabar te dizendo o seguinte, Mesmo que eu pressuponha então a existência de Deus, as evidências científicas não apontam para Deus. E precisamente nesse momento, nós somos atacados naquilo que a cosmovisão materialista, que é a cosmovisão que tenta negar aquilo que está além da matéria, mesmo que não perceba que a matéria em si não pode ser sua própria causa, é onde a cosmovisão materialista mais se sente confortável. A apologética evidencialista, o evidencialismo. Mas perceba que a pessoa ela não pressupõe nada na hora que ela traz esse tipo de argumento. Ela já ignorou a falta de base pressuposicionalista para seu ceticismo. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos com ela na apologética evidencialista, então. A apologética evidencialista é um campo de estudo científico que se ocupa exatamente de responder esse tipo de afirmação. Ela se baseia em evidências históricas, científicas e filosóficas para demonstrar a plausibilidade e a razoabilidade da fé cristã. Com o mínimo de esforço, nós encontramos na internet, em livros, importantes e relevantes cientistas, filósofos, historiadores, biólogos, médicos, arqueólogos, químicos, físicos, entre outros, que evidenciam em seus campos de estudo descobertas, estudos e constatações que apontam para a verdadeira realidade, a veracidade da sua fé, da minha fé, a veracidade daquilo que nós cremos. Não me entenda mal, eu não estou querendo dizer que esses campos de estudo têm um poder em si mesmos para comprovar a fé cristã, e o motivo disso a gente já te explicou, A vasta quantidade de pressupostos necessários para a própria existência da ciência mostra que é necessário o pressuposto, e esse é o principal problema. Mas
A gente não pode ignorar aquilo que a gente confia que seja confiável, porque nós temos o pressuposto da base de que uma mente inteligente é o motivo de confiarmos na nossa própria mente, na capacidade dela de entender as coisas. Mas vamos lá, a vasta quantidade de evidências levantadas por inúmeros especialistas, cada um na sua área, discorda da afirmação de que as evidências não apontam para Deus. Talvez a interpretação de um cético que quer continuar sendo cético, quando ele olha para as evidências científicas, seja a interpretação de alguém que quer pressupor a não existência e pronto. A cosmovisão dele é materialista. Ele simplesmente, por motivo nenhum, abortou a possibilidade de que aquilo que é transcendente, fora da matéria, não preso ao tempo e espaço, a essa dimensão única, tempo espacial, ou essas duas dimensões em interação, ele pressupõe basicamente que nada fora disso possa existir. Motivo? Não existe. Bom, porque ele tá afim de que seja assim. Bom, mas é claro, são inúmeros assuntos apologéticos. A apologética evidencialista é uma abordagem para vídeos futuros, né? Existem vários pequenos pontos dentro das ciências, dentro da cosmologia, dentro da física, dentro da química, dentro da biologia, enfim, são vários os pontos. E é isso que a gente pretende fazer em vídeos futuros. Mas se você quer algo específico mais rápido, que ele surja mais rápido, basta você comentar sobre qual tema você quer. Se inscreve no canal e continua com a gente. A gente lê os comentários e a gente vai tentar fazer o mais rápido possível vídeo sobre esses assuntos. Mantenha o sininho ativado, porque quando nós postarmos, você vai ser prontamente avisado pelo YouTube de que aquele tema já foi trazido por nós. Beleza? E agora a gente vai ter o bônus. Vamos indicar 3 livros que vão te ajudar na sua caminhada também. E o link vai ficar na descrição para que você possa ter uma busca direta desses 3 livros que você precisa ler. Por quê? Porque esses 3 livros nós criamos que vão dar as bases de pressupostos, a ideia de pressuposição, a ideia da apologética pressuposicionalista e também vai te indicar a forma de começar a estudar as evidências científicas a respeito da fé que você e eu professamos, ou que você talvez ainda não professe, mas comece a se interessar por esse assunto. Então, te indicamos iniciar, por exemplo, com o livro O Deus que Intervém, ou Como Viveremos, de Francis Schaeffer, um excelente apologista que vai trazer informações essenciais para que você entenda a problemática dos pressupostos. Beleza? Se você quiser se aprofundar em evidencialista, nós recomendamos o livro Em Guarda, de William Lane Craig, e Em Defesa de Cristo, também, do autor Lee Strobel, que até tem filme sobre a história desse cara e da conversão dele, mostrando o quanto foi importante essas apologéticas para que ele se convertesse. Ele usa histórias, ele usa evidências históricas, filosóficas e científicas para passar a abrir seu coração para a verdade do Evangelho, e aí o Espírito Santo trabalha na vida dele e ele se converte ao cristianismo. Lembrando que esses últimos 2 aí que a gente está te recomendando, eles não são exclusivamente evidencialistas, mas eles têm bastante conteúdo evidencialista de muita qualidade. Mas eu estou dizendo que eles não são exclusivamente porque eles também têm um pouquinho de conteúdo pressuposicionalista, porque é essencial. E se quiser um livro para te inspirar no mundo da apologética, nós recomendamos um livro que, cara, todo cristão tem que ler: Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Tá? Aqui nós temos muita mistura de pressuposicionalista com evidencialista, assim como a maioria dos apologistas fazem, no fim das contas, né? E não fica diferente no caso do C.S. Lewis. E uma indicação bônus aqui, a gente falou 3, mas a gente vai dar 4 indicações, que é um livraço também, tem muito a ver agora com pressuposicionalismo, mas é óbvio, ele também traz evidencialismo, que é o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler. A gente vai deixar os links na descrição e o nosso editor vai colocar também para você isso escrito, para você não ter dúvida na hora de procurar. Pode ir pelo link, pode procurar direto nas lojas de venda, enfim, na livraria da sua preferência, você que manda, beleza? E é isso. Curtiu as indicações? Curtiu as informações escritas para te ajudar na sua caminhada?
curte esse vídeo e compartilha para mais pessoas receberem essas informações, conhecerem essa história, a história delas, a história do que elas estão vivendo, para conhecer um pouco mais daquilo que homens como C.S. Lewis, como Lee Strobel, como William Lane Craig viveram também, porque eles também viveram aquilo que nós vivemos hoje, né? Hoje a gente falou da sua história, porque a sua história é a mesma história que nós aqui do canal vivemos e é a mesma história que esses apologistas do passado e há alguns ainda presentes, vivos, vivem também, tá? Quer conhecer mais? Comenta, curte, inscreve, compartilha, que a gente vai crescer junto nesse canal. A nossa intenção é contribuir para a sua vida de igreja, para o seu crescimento pessoal e o crescimento também da sua comunidade. Isso é muito importante. A vida em igreja é muito importante para a vida cristã. Eu te vejo na semana que vem. Fui!